O André gestor, primeiro dia de mandato com a Câmara de Vereadores funcionando, revoga a lei da taxa do lixo. Que é ilegal. Que é ilegal. E eu digo por que ela é ilegal. O marco do saneamento básico foi criado, foi sancionado em julho de 2020. Lá, ele dá um prazo de 12 meses para as prefeituras se adequarem e, no caso de não se adequar, explicar, através do estudo, que a prefeitura tenha orçamento próprio para fazer a coleta de resíduos, de lixo. Acontece que esse prazo era de 1 ano, acabou em julho de 2021. Em dezembro de 2021, o prefeito Sarto mandou para a Câmara de Vereadores o Plano Plurianual, que é uma lei quadrienal, que pega a partir do seu 2º ano de mandato e vai até o 1º ano de mandato do seu sucessor. Ou seja, em 2021, primeiro ano de Sarto, ele ainda estava no plano plurianual de Roberto Cláudio. Ao final de 2021, ele aprovou. E lá na página, e aqui eu estou falando só de um dos exemplos, lá na página 101, ele fala que a Prefeitura de Fortaleza vai dar continuidade à gestão exitosa no que se trata a coleta de resíduos da gestão anterior. Quando ele fala isso através de um estudo, porque o plano plurianual é um estudo, ele está mostrando que a prefeitura tem orçamento e que ele não só vai dar continuidade, também fala que ele vai aumentar, ou seja, vai ampliar a coleta de lixo dentro de Fortaleza. Ele não apresentou problemática. Ele não disse que não tinha orçamento próprio para isso. Pelo contrário, disse que tinha, que era boa e que continuaria. Quando o marco do saneamento diz que a prefeitura tem que fazer a taxa do lixo, criar a taxa do lixo, ou mostrar um estudo que a prefeitura tem orçamento próprio, a prefeitura em 2021 mostrou. O atual plano plurianual que está em vigência é o Sarto dizendo que a prefeitura tem orçamento para coletar lixo. 1 ano depois, final de 2022, vem um Sarto e manda para a Câmara de Vereadores o projeto de lei para criar a taxa do lixo em Fortaleza. Se ele já tinha explicado que tinha orçamento próprio para isso, e ele cria uma lei que foi aprovada às pressas na Câmara de Vereadores, que majoritariamente é governista, sem justificativa alguma, e pior, dizendo para o público, não é porque nós somos obrigados, porque o marco do saneamento nos obrigou. Mentira! Mentira! Seria obrigado se a prefeitura não tivesse orçamento próprio. Mas o próprio prefeito provou, através do plano plurianual, que tinha orçamento próprio. Então, ele criou de forma ilegal. Ilegal. Não só isso. E é bom ressaltar, julho de 2023, do ano passado, foi decretado a regulamentação da taxa do lixo. Ou seja, foi aprovado no final de dezembro de 2022. No meio do ano passado, foi regulamentado a taxa do lixo em Fortaleza, que também está recheada de ilegalidades. Então, por exemplo, um exemplo aqui, Tiago, tem um terreno baldio, eu chamo de terreno baldio. O termo técnico poderia falar um terreno vazio, murado, sem uso, mas um terreno baldio, lá na Messejana. A taxa do lixo, e aqui é bom diferenciar, é para a prefeitura criar um orçamento em tese para coletar resíduos domiciliares. O que é diferente de limpeza urbana, onde se limpa praça, canteiro, riacho, ponte. São duas coisas distintas. Certo? Aí, o Tiago, que tem um terreno baldio lá na Messejana, vai ter que pagar a taxa do lixo pelo terreno dele que não produz lixo. Mas dá para entender que absurdo e que imoralidade e ilegalidade é isso? Pior, você tem um apartamento, você não vai pagar pelo que você gera de lixo dentro do seu apartamento. Vai pagar, com a atual vigência da regulamentação da taxa do lixo, os metros quadrados da área comum também do condomínio. Então, assim, é uma lei ilegal, imoral. O André Gestor revoga de imediato. E não só revogo, eu devolvo o dinheiro de quem pagou porque é ilegal. E eu provo isso na lei.